Lucro real, lucro presumido. Qual que é a diferença de um para outro? O que eu tenho de recuperação de um e de outro? E o que isso pode ter um pouquinho a ver com o OEA para importadores e exportadores? Se você tem algumas dúvidas, quer ver se essa classificação pode entrar para a sua empresa ou como ela pode te ajudar, vem com a gente que eu vou explicar para vocês mais ou menos como isso pode ser interessante para vocês em passos futuros para a sua importação e exportação. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Você empresário, você presidente de associações ou você coordenador de curso de comércio exterior, você quer capacitar a sua equipe, os seus alunos ou os seus associados, que tal você contratar a gente com uma palestra Beabá do Comex? Sim, uma palestra exclusiva do canal Comex Fácil, onde eu vou fazer uma infusão de informações sobre a área de Comex, esclarecendo dúvidas no final. Bem interessante que essa palestra pode ser online ou presencial, conforme a sua necessidade. Interessante, né? Quer ser mais um case de sucesso do canal Comex Fácil, onde vocês vão ter a mente aberta para a área de importação ou a área voltada à exportação? Contatar a gente. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição como você acha a gente, como você entra em contato conosco. Acho super interessante. Então, contratem essa palestra, Beabá do Comex. Garantido por mim, Thiago Pagano, que vou presencialmente apresentar a vocês. Muito obrigado e vamos para esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e o nosso combustível para tocar mais aula. Gente, estava conversando com um cliente aqui, ele ligou para mim e falou o seguinte: Thiago, eu sou empresa, eu tenho uma empresa em lucro presumido e queria entender o que eu posso ter de retorno de impostos perante ao lucro real ou como evoluir para um OEA. E eu confesso para vocês que esse assunto me chamou muita atenção. Pelo seguinte, ele está definindo a empresa dele, mas ele está querendo galgar novos ares, digamos assim, tá bom? Então vamos lá, lá fui eu estudar e fiz essa aula para vocês. Gente, tudo começa com o seguinte: quando você é uma empresa, você acabou de abrir sua empresa e você é um meia aula aqui em cima sobre importar via MEI, muito interessante, você começa a definir a sua empresa. Por exemplo, você pode evoluir de MEI para microempresa, para empresa limitada e tudo mais, você vai evoluindo aos poucos. E da mesma forma, com a classificação de contabilidade, vamos dizer dessa forma, ela surge para a sua empresa também. Ou seja, estou falando muito ou seja, mas vocês vão entender o ponto aqui. Caso você seja uma empresa lucro real, você tem impostos a ser recolhidos, tanto quanto no lucro presumido, enfim, tanto nos outros tipos de definições. Ok? Ok. Porém, quando trata-se de impostos na importação, aula aqui em cima sobre eles, nós temos alguns impostos federais, imposto de exportação, IPI, PIS, COFINS, ok? E o ICMS estadual. O ponto aqui a ser dito é o seguinte: quando trata-se de lucro real, você tem crédito de apenas dois impostos, um federal e um estadual. Você tem crédito de IPI e o crédito de ICMS, ICMS estadual e IPI federal. Ou, mais uma vez falando, ou seja, toda importação que você tiver, você tem crédito a ser retornável, não na sua totalidade, certo? Ok. Quando você evolui, vamos colocar nessa palavra, evolui, de lucro real para lucro presumido, você tem retorno de outros impostos, como o PIS e o COFINS. Eles retornam para você também na sua totalidade. Porém, para você pular do passo 1 para o passo 2,
você vai colocar em outras definições para a Receita Federal. Você vai trazer a Receita para dentro de você. Por quê? Você está colocando para a Receita que você tem estoque dessa forma. Você vai ter que fazer auditoria interna. Você vai ter que fazer outras situações, inventário, aula aqui em cima sobre inventário e tudo mais. Tem que ser um preto no branco perfeito. Mas, Thiago, você está falando e onde entra o OEA nessa jogada? Vamos lá. Quando você chega e fala assim, quero ser OEA, quero começar a ser importador OEA, aula aqui em cima sobre isso. Você vai contratar uma empresa que vai fazer toda uma auditoria, leva tempo, é custoso, etc. Uma média de 1 ano e meio, 2, não é barato. E essa empresa vai te solicitar algumas lições de casa. Se você for um lucro real, lá atrás, aquele primeiro que recupera apenas o IPI e o ICMS, a própria empresa pode chegar, essa certificadora, chegar e falar assim, vamos evoluir antes disso? Vamos virar um lucro presumido? Vamos ter recuperação de outros impostos? Ela pode te sugerir isso. Pode ser uma sugestão e está tudo bem por isso. Por quê? O próximo passo antes do OEA é você ter tudo pautado. Para você virar OEA, você tem que ter tudo perfeito. E não que, contabilidade eu não faço, não estou dizendo isso, mas você está galgando passos a passos. Você pode muito bem sair do lucro real e virar OEA? Pode. Não é um problema. Não existe uma definição, preciso ser lucro presumido para virar OEA. Não. Não existe uma receita de bolo, digamos assim. Mas é um passo interessante, eu diria. Mas é uma definição que eu dou. Eu, Thiago Pagano, no canal Como é que Faço. Por quê? Porque a gente está galgando passos. A gente não está saindo da infância, indo para a fase adulta. Nós estamos passando pela adolescência, que é um processo interessante. Estou fazendo uma comparação mais para vocês entenderem. O caso é, lucro presumido tem retorno de IPI, PIS, COFINS e ICMS. O único imposto que não tem esse retorno é o imposto de importação, como eu sempre falei para todo mundo. Por outras questões, enfim. Mas os outros impostos voltam como crédito. Só que assim, você está chamando auditorias de Receita Federal e auditorias internas o tempo todo para inventário, para crédito, para a própria venda, o valor do seu produto. Tem uma série de questões, não é tão simples assim, vou virar OEA da noite para o dia. Não, não funciona dessa forma. Tudo funciona com o tempo. Tudo leva-se tempo. Mas é interessante vocês pensarem dessa forma. E se você quer evoluir realmente do lucro real para um OEA, eu acredito que o passo mais interessante é você virar lucro presumido, tendo retorno de créditos de outros impostos que vão te ajudar a aliviar a sua conta. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Toda vez que a gente tem recuperação de crédito, o seu valor de produto, no final das contas, é outro. Ele deixa de ser tão impactante quando você vai fazer um numerário, aula aqui em cima sobre isso, e você tem que desembolsar 50, 60, 70 mil reais na lata. Se você sabe que você vai ter retorno daquilo em um certo tempo, você tem alívio em muita coisa. E nas próximas importações você pode utilizar esse crédito, é bem interessante. É uma forma de você ter ajuda do governo, ajuda e incentivo para você continuar trabalhando dessa forma. Importar, gente, é muito bacana. Eu amo importação, amo trabalhar nessa área. Mas é uma área muito desafiante, eu diria. Porque você tem muita coisa a ser estudada, a ser trabalhada e pode ser futuramente. E o passo a passo, sair do lucro real e ir para um OEA, pode ser que te force a virar um lucro presumido. Não é praxe, não é obrigatório, mas eu acho que é um caminho comum e está tudo bem por isso. Então, caso você queira evoluir a sua empresa de lucro real para a OEA, contrate auditorias para isso. Tem um monte por aí. Eu conheço algumas. Mas, caso você queira virar lucro real para OEA,
e queira passar pelo crivo ou pela evolução, sei lá, definição, como vocês quiserem, para lucro presumido, conversa com o seu contador. Chama ele, conversa com o seu contador, veja com ele qual é o próximo passo a ser feito, porque isso sim pode te ajudar a você ter menos batida de cabeça na parede perante a novas certificações, digamos assim, como o OEA, tá bom? Eu acho que é o melhor caminho a ser feito. Lucro real passa pelo presumido e vira OEA. Não que isso seja praxe obrigatório, mas eu acho que é melhor você ir galgando aos poucos do que você se forçar a fazer alguma coisa que possa doer e doer bastante, tá bom? Gente, aula diferente. Gosto de mostrar para vocês que tem algumas coisas que são bem bacanas no nosso mercado que a gente nem imagina que podem ajudar bastante a gente, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo evoluir junto nessa área que eu acho bem bacana, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo assistir, me criticar, mas crescer conosco, tá bom? Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão, qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali para esclarecer suas dúvidas. E um quadro novo, que eu chamo do Drops, canal Como é que faço, no meu LinkedIn, no LinkedIn do canal. Textos curtos, rapidinhos, todos os dias, para vocês verem, aprenderem conosco, que eu acho bem bacana, e também comentarem, por gentileza, tá bom? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Metralhe esse like, faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando evoluir com a empresa dele, veja que tem caminhos legais a serem tomados e passos a passos a serem tomados. Bem bacana. Comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.